12ª questão. O governador do estado do Rio de Janeiro, em razão de um surto de violência no estado, convocou policiais militares da reserva remunerada para o serviço ativo, tá? Então, cuidado, o governador ele pode, num surto de violência, né, numa anarquia, por exemplo, ele pode solicitar policiais militares de reserva remunerada, tá? Então, são aqueles que estão ali, né, para o serviço ativo. Por isso que eu disse para vocês, lá no início da nossa aula, que eles não perdem a patente, eles não perdem a qualificação de militar em momento algum. Inclusive, em razão dessa questão aqui, que o governador do estado, ele pode solicitar que essas pessoas que estão na reserva remunerada retornem aos quadros da ativa, tá? Dentre os convocados, encontram-se um policial militar que, no momento da convocação, estava cumprindo pena de prisão, né, por crime doloso. O que é crime doloso? É aquele que tem intenção de que ocorra o fato, tá? Intenção de que ocorra o fato. O culposo, ele aconteceu sem a previsão que a pessoa não esperava. Mas o doloso não. O doloso, a pessoa quis que acontecesse o fato. É o caso do 121. Né? O 121 ele traz essas duas, né, questões aí do crime culposo e do crime doloso. O crime doloso no 121 é aquele que você tem a intenção de matar. O culposo, não. Ele ocorreu como consequência dos atos praticados naquele momento, sem que não houver a intenção de matar, tá? Mas, nesse caso, o soldado, né, ele estava com crime doloso, né? Cumprimento de crime doloso. Considerando as disposições legais vigentes, é possível que esse policial militar seja convocado para o serviço ativo. Ora, meus amigos, se ele está respondendo pena de prisão por crime doloso, eu não posso botar um homem desse na rua, né? Não cabe um homem desse ir para a rua, né, em razão da prática do ilícito por ele, né, condenado. Então, nesse caso aqui, é a letra D, pois o policial militar está impedido de exercer qualquer cargo público, o que inclui o serviço ativo. Os demais são meras justificativas, né, de dizer que ele pode ou que ele não pode. Principalmente a letra A, tá? Sim, pois a convocação de policiais militares da reserva remunerada é uma prerrogativa do governo do estado. Gente, cuidado com essa questão de prerrogativa, tá? Prerrogativa é somente para atos lícitos, não para atos ilícitos. Então, cuidado com essa questão, né, que a gente fala, porque foi condenado, porque não sei o que e tal. Não, ele foi condenado, ele está respondendo, ele está cumprindo pena na prisão, então ele não tem capacidade para poder exercer o pedido do governador. Então eu botei aqui na explicação. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro, no seu artigo 26, estabelece que o policial militar da reserva remunerada pode ser convocado para o serviço ativo em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, tá? O governador, ele não pode obrigar. A aceitação voluntária por ato do governador do estado, desde que haja conveniência para o serviço. No entanto, o mesmo artigo estabelece que o policial militar da reserva remunerada
que estiver cumprindo pena de prisão, que é o caso da pessoa aqui em cima, né? Ou que estiver condenado por crime doloso, é impedido de exercer qualquer cargo público, o que inclui o serviço ativo. Beleza? Então, está preso ou está respondendo em regime domiciliar, está com tornozeleira, com o que for. O juiz da Vara de Execuções Penais tem que comunicar ao governador do estado que aquele militar não pode exercer o cargo porque ele está respondendo uma pena. Então, quem vai passar essa questão, inclusive até para a própria corregedoria da polícia, é exatamente a Vara de Execuções Penais. Quando puxar a certidão, né, para eles poderem retornar, tem que tirar as certidões. Quando puxar a certidão criminal, vai ver que ele está cumprindo uma pena. Então, o juiz da Vara de Execução Penal, ele vai dizer em qual presídio, quanto tempo de pena ele está cumprido. Mesmo ele estando em regime domiciliar, o juiz da Vara de Execuções Penais é responsável por esse policial, né? Ele é responsável pelos presos. Então, dentro dessa finalidade, mesmo com tornozeleira, reitero, mesmo com tornozeleira, ele vai, ainda assim, considerado inapto para exercer essa função. Tá legal, gente? Então, ele não pode, pelo artigo 26 do Estatuto do Policial Militar do Estado do Rio de Janeiro. Questão número 13. Considerando as disposições legais vigentes sobre a hierarquia policial militar, assinale a alternativa correta. Senhores, na minha disciplina isso aqui é fundamental. Quem não souber hierarquia da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, pede para sair. Pode pedir para sair, sai agora. Porque ele tem que saber que existe uma hierarquia dentro da Polícia Militar. Tá ok? E que tem que ser cumprida, que é o principal, né? Então, dizer que o respeito à hierarquia policial militar é facultativa, nem pensar nessa parte, tá? Cabendo a cada policial militar decidir se acata ou não as ordens de seus superiores, nem pensar, pede para sair, tá? Porque, inclusive, se ocorrer um fato desse, responde a pessoa que cometeu o ato e mais o superior dela. Ela não vai sozinha para o processo, não, tá? Cuidado com isso aí, que tem gente que fala assim, não vai pegar, não vai dar nada. Não, vai sim, porque se pega para um, pega para todos. Tá? Então, tem que ter cuidado com essa questão. A hierarquia policial militar é uma ordem abstrata, não tendo reflexo na prática da atividade policial militar, pelo amor de Deus. Aí vocês vão rasgar o artigo 13 do Estatuto do Policial Militar. Lógico, se existe uma hierarquia desde o coronel até o soldado C, né? Então, consequentemente, eu tenho que seguir essa ordem hierárquica. E quem não souber a estrutura da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, pode esquecer de fazer a prova. Porque isso aqui é fundamental para qualquer policial. Letra C. A hierarquia policial militar é uma ordem concreta que deve ser respeitada por todos os policiais militares, independentemente de seu posto e graduação. Até o coronel, né, da Polícia Militar, ele tem hierarquia. Ele tem que respeitar a disciplina hierárquica, né, que é o governador do estado. Então, o coronel tem, o general tem que seguir, né? Porque no caso da polícia, o cargo máximo é coronel, mas se chegar um general, ele também tem que respeitar a patente do general. Tá legal, gente? Então, cuidado com essa questão, porque como a Polícia Militar, ela é, né, um braço do Exército, se chegar um general, lógico que o coronel está abaixo do general. Então, eles vão ter que ter respeito mútuo entre as partes.
Tá legal? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí na hora de ver essa questão hierárquica. Então, a letra C, né? A hierarquia policial militar é uma ordem concreta que deve ser respeitada por todos os policiais militares, independentemente de seu posto ou graduação. Ok? Então, se chegar o presidente da República lá na unidade, ele é a autoridade máxima. Então, tem que ser respeitada a hierarquia dele. Tá legal? Então, vamos lá. Questão número 14. Essa questão também é uma questão capciosa, tá? E interessante, que fala sobre os círculos hierárquicos. Eu já vi gente tremendo a espinha porque não estudou os círculos hierárquicos da Polícia Militar, tá? Então, isso aqui é importantíssimo dentro do círculo, tá? Em uma unidade da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, um capitão e um soldado estão discutindo sobre um assunto particular, tá? O capitão, que é superior hierárquico do soldado, começa a gritar com o soldado e a fazer ameaça. Isso é um caso, né, hipotético, tá? Mas que pode acontecer. E a fazer ameaças. O soldado, que está se sentindo humilhado, responde ao capitão de forma agressiva. É um caso hipotético, né, que a gente está falando aqui, né, mas que de repente pode ocorrer, tá? Não quer dizer que não vai ocorrer, pode ocorrer. Considerando as disposições legais vigentes sobre os círculos hierárquicos, assinale a opção, né, a alternativa correta. O capitão agiu corretamente, pois tem direito de gritar com o soldado para impor a sua autoridade? Não! O capitão não tem direito de gritar com ninguém. Ele tem direito de obediência e hierarquia, mas não de sair gritando com os outros. Ninguém resolve os problemas no grito. Então, não tem essa autoridade. Ele não pode sair gritando. Então, mais uma vez, cuidado aí, a gente vê muito filme, o pessoal um gritando com o outro, aquela coisa toda, mas não pode gritar. Eles têm que trazer respeito, disciplina e apaziguar situações estressantes, e não gritar, tá? O soldado agiu corretamente, pois tem o direito de responder ao capitão de forma agressiva, por mais que você esteja com aquela vontade lá dentro de falar e de gritar, você tem que entender que se você foi humilhado, como está escrito ali em cima, você tem vários canais para resolver esse problema, inclusive a justiça, né? Então, você não precisa tornar a situação ainda mais agravante do que já vem ocorrendo. Então, você pode solucionar esse problema de várias formas, tá ok? Então, cuidado, porque a melhor solução é apaziguar e chegar a um comum acordo, fazer uma mediação entre as partes. Ambos os policiais militares agirem corretamente, já chegou perto do ponto, tá? Mas não respeitaram o espírito da confiança que deve prevalecer nos círculos hierárquicos. Gente, espírito de camaradagem e de confiança, tá? Ele tem um limite, que é o de respeito. Então, aqui o espírito de camaradagem, existe uma palavra chamada respeito, tá? Então, tem que se ter cuidado com esse tipo de situação, tá legal? Letra D. O capitão agiu incorretamente, pois o respeito à hierarquia não se confunde com o direito de humilhar ou ameaçar um subordinado, certo? É o que eu acabei de falar, né? Então, o próprio artigo 14 do Estatuto do Policial Militar, ele fala isso, né? Estabelece que os círculos hierárquicos são âmbitos de convivência
entre os policiais militares da mesma categoria e tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo, aqui está, sem prejuízo do respeito mútuo, né? No caso hipotético, né, que a gente está apresentando aqui, né, apresentado, o capitão agiu incorretamente ao gritar com o soldado e a fazer ameaças, tá? Essas atitudes não condizem com o espírito de camaradagem, de jeito nenhum, e de confiança que deve prevalecer nos círculos hierárquicos. O soldado também agiu errado, tá? Ele agiu incorretamente ao responder ao capitão de forma agressiva. Essa atitude também não é condizente com o respeito mútuo que deve haver, né, nos círculos hierárquicos. Então, cuidado, né? Acabei de dizer para vocês que o artigo 14 da lei, ele é claro e objetivo nesse sentido, né? Que tem que haver respeito entre as partes, ou seja, a mediação entre as partes, tá? Então, diante desse quadro, né, os dois agiram de forma errada, os dois podem sim sofrer uma sanção disciplinar dentro da corporação. Tá legal?